Bom dia, irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Vamos dar continuidade no nosso estudo do livro dos Atos Apóstolos. Após o Concílio de Jerusalém, onde ficou definido que a salvação não seria mais pelas leis essas, lá do Pentateuco, escrito nas tábuas de Moisés, elas deixaram de ser aplicado porque o tempo pertinente à igreja mudou. A partir de agora, não são mais as leis que predominam entre os cristãos, e sim a graça. E aí a graça é o exercício do ministério de Jesus aplicado às experiências que os apóstolos viveram a partir de Pentecostes, E aí, a partir daí, houve um grande questionamento, entre os apóstolos, porque Paulo já havia feito algumas viagens, ele fez uma turnê em algumas cidades, e haviam já alguns ensinamentos dentro do contexto judaico, da era cristã, para aqueles povos. Então Paulo, inclusive, começa a escrever algumas cartas junto com outros apóstolos. São escritas cartas às igrejas da Síria e da Cilícia. Há uma segunda viagem, de Paulo junto com Barnabé, e aí a primeira vez que Paulo está junto com Silas em uma missão, e eles começam a pregar, começam a ver como estavam os ensinamentos, como é que a igreja caminhava. Porque assim, irmão, só para a gente poder contextualizar, o centro do cristianismo estava ainda em Jerusalém, entendeu? Porém, para que isso fosse disseminado entre o Oriente e o Ocidente, havia uma estratégia. E aí os apóstolos, eles viajavam, eles visitavam outras cidades e iam pregando e estimulando os ensinamentos de Jesus. Outrora, nós vamos ver em diversas cartas de Paulo, ele lá no primeiro capítulo se identificando quem ele era, qual era a base dele, o que ele pretendia fazer ali, entendeu? Ele sempre fazia um prenúncio daquilo que de fato aconteceria, dentre os seus ensinamentos. Então, havia esse questionamento. Até aqui a gente ensinou uma fé cristã dentro da lei. Agora nós vamos viver o tempo da graça. E aí eles começaram a permutar essas cidades novamente para ver como é que estava o ensinamento, como se eles tinham alguma dúvida, e até mesmo fazendo esses ajustes necessários dentro do novo contexto de fé. E aí lá no capítulo 16, Paulo tem o primeiro contato com aquele que ele vai chamar depois de pupilo, lá na igreja de Éfeso. Exatamente aqui Paulo tem um contato, com Timóteo. Timóteo que absorve muita coisa dos ensinamentos de Paulo e dá continuidade ao seu ministério. Então, Paulo, vendo a forma com que Timóteo se colocava, disposto, observando o verdadeiro chamado de Cristo sobre a vida de Timóteo, o convida, para poder caminhar junto com ele. E a partir daí também, além de Silas, Timóteo passa a ser um personagem importante no chamado e no ministério de Paulo. Então, irmãos, a partir do versículo 16, do capítulo também 16, nós temos aquela narrativa de Paulo e Silas na prisão, onde eles são presos, que você conhece a história. Depois, se você quiser se aprofundar, está entre o versículo 16 e o versículo 34, a partir do versículo 34, nós temos ali a libertação dos prisioneiros, no versículo 35, a gente vê aquele agir de Deus mesmo, aquelas correntes, os cadeados se abrindo, o carcereiro vindo de encontro a Paulo, e a gente observa Deus literalmente agindo, porque o carcereiro, apenas ao olhar
para Paulo, ele sente a presença de Jesus e se prostra de joelho, né, querendo ser batizado por Paulo. Então é um fato, né, é um capítulo muito usado, muito pregado na nossa igreja. Eu não encontro aqui nada muito, digamos assim, crítico no ponto de vista teológico. É uma história, é uma narrativa, e que basta a gente exercer uma leitura muito simples, a gente entende exatamente o que aconteceu ali. Há uma divergência entre os teólogos, dizendo que ali não aconteceu um movimento de batismo do Espírito Santo. Outros teólogos entendem que aconteceu realmente ali uma efusão do Espírito Santo, porque aconteceu, já que eles estavam, né, diante do tempo da graça, né, já estabelecida em Pentecostes e depois reafirmada no Concílio de Jerusalém, já que eles viviam esse momento de graça, alguns exegetas vão entender que ali realmente aconteceu um fenômeno de batismo do Espírito Santo, e algo que todos que estavam ali sentiram. Não apenas o carcereiro e Paulo e Silas, e sim todos aqueles que estavam presos ali, detentos. E aí a gente entra no capítulo 17 com Paulo e Silas em Tessalônica. A gente tinha, só para a gente poder entender, irmãos, havia uma estratégia de Jesus entre os apóstolos e dos apóstolos com a missão do ID de Jesus. Então, o que os apóstolos fizeram de forma inteligente? Antes das viagens, eu acho que eu não falei isso antes, por isso que eu vou falar agora. Antes das viagens, eles definiram pontos estratégicos, locais onde eles tinham que ter as sedes, as igrejas, para que, a partir dali, cada sede pudesse disseminar o Evangelho de Cristo. Então, vai ser comum a gente ouvir Tessalônica, Antioquia da Síria, vai ser comum a gente ouvir Síria, que nós também temos Antioquia da Síria, vai ser comum a gente ouvir falar de Filipos, de Corintos, vai ser comum a gente falar de Éfeso, dentre outras cidades. Ou seja, o que os apóstolos fizeram? Eles definiram pontos estratégicos entre o Ocidente e o Oriente, para que o Evangelho pudesse ser disseminado. Ou seja, se eu tenho ali uma área geográfica de não sei quantos quilômetros, eles definiram basicamente assim, uma igreja aqui, a outra 10 quilômetros depois, a outra 10 quilômetros ao norte, a outra 10 quilômetros ao sul, a outra 10 quilômetros ao leste. Ao oeste eu estou usando o termo 10 quilômetros, mas o número exato, a distância exata, a gente não sabe ao certo. Mas havia sim uma estratégia entre os apóstolos, né, que inclusive agora nessa segunda parte do livro, onde Paulo passa a ter uma abrangência maior, e ele passou a percorrer, entenderam? Então é importante a gente entender que havia uma estratégia sim, tá bom? Por isso esses nomes vão ficar muito firmes, né, muito fortes. O que a gente vai ver no Novo Testamento para frente são exatamente aquilo que aconteceu basicamente dentro do livro dos Atos Apóstolos. As viagens, Paulo escrevia. Paulo viajava, Paulo escrevia. Paulo viajava, Paulo escrevia. Depois nós vamos ver as cartas católicas, que aí nós vamos discutir no outro fórum, para poder não ficar muito confuso. Tá bom, irmãos? E da forma que eu estava falando anteriormente, nós vamos ver a pregação em Atenas, ainda no capítulo 17, aí no capítulo 18, a estada de 1 ano e meio em Corinto, ou seja, isso aqui é Paulo estando em Corinto, foi nesse momento que ele escreve a carta aos Coríntios, por exemplo. Depois ele volta a Antioquia, depois ele vai com Apolo, depois tem uma atividade de Apolo em Éfeso, né? Depois, exatamente, aí os discípulos de João Batista em Éfeso, que são os cristãos. Depois nós vamos ver o apostolado de Paulo em Éfeso. Aqui em Éfeso, como eu disse em alguns áudios anteriores, essas atividades em Éfeso eram todas elas acompanhadas por Timóteo. Timóteo depois vai ser o sucessor de Paulo na cidade de Éfeso.
Depois nós vamos ver os projetos de Paulo. Tudo isso, irmãos, era bem definido. Por exemplo, quando Paulo chegava em Éfeso, não era simplesmente escrever uma carta. Ele passou, por exemplo, 1 ano e meio lá, ele montou a estrutura da igreja. Ele aplicava as catequeses, e ele ensinava os ensinamentos de Jesus. Ele dava uma cara para a igreja, né? No ponto de vista oracional, da fé. Ele fundamentava as lideranças nas igrejas, né? Ele é como o próprio Jesus disse, né? Que quando na narrativa que eu fiz de Ananias na primeira parte, né? desse estudo, quando Jesus disse que aquele homem seria uma ferramenta primorosa em suas mãos. Então, foi exatamente isso que Paulo fez. Ele ia disseminando. Ele passava uma cidade, passava por um tempo e escrevia. Por isso que Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 7, que inclusive ele recomenda que os homens não se casem, mas que se casassem, que sejam fiéis às suas esposas, porque ele escolheu não casar por causa de exatamente isso aqui, por causa dos ensinamentos, por causa, né, do tempo que ele não teria para poder ter com a sua própria família, entendeu? O chamado que Paulo tinha para a nação, e inclusive por evangelho de Cristo, ele era profundo. Então, isso fez com que ele tomasse a decisão de não se casar, por exemplo. Então, irmãos, a partir do versículo 27 do capítulo 21, nós vamos ver aí a segunda prisão de Paulo. Paulo acabara de voltar de Cesareia, estava em Jerusalém, dentro do templo, ensinando. Foi quando os judeus chegaram, dizendo que ele pregava contra a lei, né, e que não era digno de estar dentro do templo. Então, nesse momento, uma grande multidão se juntou, retira Paulo de dentro do templo e começa a espancá-lo. Paulo foi covardemente espancado, né, foi acorrentado, né, em 2 cadeiras, e achava inclusive que ia morrer. No meio da multidão, muitos gritavam, né, de tal modo que não podem apurar a verdade por causa do tumulto, mandou que fosse recolhido à cidade. Ou seja, quando Paulo chega às escadas, ele foi carregado pelos soldados, né, por causa do furor da multidão. O povo em seguida, em massa, gritava, né, pela morte dele. Falava, queria que literalmente Paulo fosse morto, né? Mas naquele momento ele não tinha ainda provas reais de que os judeus, na verdade, não tinham provas reais de que Paulo deveria ser morto, né? Como os judeus acreditavam e a forma de fé dele eram as leis, tudo que iria ser feito tinha que estar embasado na lei. Se a lei dissesse que o que Paulo cometeu era para a morte, eles certamente o matavam, né? Mas como ele ainda não havia cometido nenhum crime que a condenação imediata fosse a morte, ele apenas foi preso. Aí, no versículo 22, a gente vai ver alguns judeus visitando Paulo. E ele vai discursar. Antes de falar do discurso, eu queria explicar por que os judeus, que no capítulo 21, que odiavam Paulo, foram visitar. Na verdade, não eram as mesmas pessoas. Paulo, como passou, né, e defendeu o judaísmo durante muito tempo, ele mesmo não mais praticando a fé judaica, né, aplicando as leis, mesmo não vivendo isso mais, ele tinha muita apreciação entre os judeus. Então, havia muitos judeus que gostavam, né, da pessoa de Paulo. Então, eles foram visitar e Paulo começa a discursar, falando que foi circuncidado, que os pais dele eram judeus, que ele era judeu, que ele defendeu com a sua própria vida toda a fé judaica, que ele acreditou na fé judaica durante muito tempo, mas ele teve uma experiência com Jesus.
E aí ele começa a falar da experiência, ele começa a detalhar do encontro pessoal, com o que Jesus fez com ele, né? E nesse momento ele começa a comover, mesmo estando preso, muitos judeus. A Bíblia não vai dizer, mas a tradição vai dizer que nesse momento muitos deixaram de ser judeus e passaram a ser cristãos. Ainda no capítulo 22, a partir do versículo 22, nós vamos ver Paulo na fortaleza. A fortaleza é o presídio hoje, né? A gente estava ali preso, né? E algumas pessoas discursaram dizendo que ele não era mais digno de viver, né? Havia um tributo ali para poder recolher, para poder acoitá-lo, para poder submetê-lo a torturas, né? Que inclusive chamavam assim, clamavam assim contra ele, né? E eles iam amarrando com correia. Foi então que Paulo perguntou a um centurião que estava presente, né? É permitido açoitar um cidadão romano que nem sequer foi julgado? Ou seja, eles queriam acabar com a vida de Paulo antes de até mesmo ser julgado. E aí, como Paulo era um cidadão romano, que apreciava-se desse critério, e todos os cidadãos romanos eram tratados com muito respeito, foi então que eles começaram a suavizar tudo aquilo que eles queriam fazer com Paulo ali. Na verdade, o desejo era de acabar com a vida de Paulo. E Paulo utilizou desse artifício, né, de cidadão romano para poder não ser morto ali, aguardando o seu julgamento. E aí a gente vai ver no versículo 30, a partir, né, ainda no capítulo 22, quando inicia-se então o conselho, o grande conselho que é para julgar se Paulo realmente iria ser morto ou vivo, ou se continuasse preso, e etc. Então, irmãos, aí começa o grande dia do conselho, né? Que é o julgamento de Paulo. Paulo, muito consciente, exorta alguns judeus que estavam ali. Entre os judeus haviam duas classes, né? Os fariseus e os saduceus. Paulo ratifica, inclusive, uma profecia que está lá em Êxodo 22, 28, né? Que não farás mal ao príncipe do teu povo. Essa menção está correlacionada a Jesus, né? O Messias. Ele continua a dialogar ali, né? Entre os fariseus e os saduceus, né? E houve ali um momento de conflito. Uns queriam a condenação de Paulo, outros não queriam a condenação de Paulo. Então, irmãos, como a gente pode ver aí, não era tão simples matar Paulo, né? Paulo, ele tinha uma apreciação muito grande entre os judeus, porém, eles o viam como um traidor. Havia uma parte, né, dos judeus que queriam acabar com ele, e a outra parte que achava que ele merecia perdão, né, desde que voltasse a ser um judeu, né? E foi então que eles levaram a proposta até o sumo sacerdote, disseram tudo que Paulo tinha feito e que eles estavam dispostos a cumprir a lei e a matar Paulo, né? Nessa discussão houve aí também uma troca de estratégia, ou seja, eles vão tirar Paulo de Jerusalém e vão levar a Cesareia. Um dos generais pede para poder preparar uma grande cavalgada, né, com bastante soldados, inclusive armados, pede para poder
preparar aproximadamente 200 soldados e 70 cavaleiros, entendeu? Só para vocês terem ideia o impacto que isso tinha para os judeus. Paulo não era um homem comum. Ele, da mesma forma que eu disse em áudios anteriores, ele era sim uma pessoa que possuía muitos créditos, né, entre os judeus. E tudo que se falava relacionado a Paulo se juntava à grande multidão, sendo dentro da atmosfera judaica ou cristã. E aí, Paulo vai ser julgado pelo governador Félix, né? Ele chega a Cesareia e é apresentado ao governador, e os judeus começam a replicar, né, novamente, mais uma vez, dizendo que queriam autorização para poder acabar com Paulo, né? Inclusive, lá no capítulo 24, né, a partir do versículo 4, vai dizer assim, ó: mas, para não enfadar por mais tempo, rogo-te a tua bondade nos ouça por um momento. Encontramos este homem uma peste, um indivíduo que fomenta discórdia entre os judeus no mundo inteiro. É um dos líderes da seita dos nazarenos. E aí, irmãos, a gente tem que entender aqui que a palavra seita nessa época não era como a gente interpreta ela hoje. Ou seja, seita significava um novo modelo de religião. Ou seja, quando ele utiliza Nazareno, ele está falando de Jesus de Nazaré. Ou seja, Paulo era um dos líderes da igreja, né, de Jesus. E eles continuam ainda tentando convencer o governador Félix de que a melhor solução era a morte de Paulo, né? Lá no versículo 5, no versículo 9. Os judeus apoiaram o advogado, confirmando que as coisas de fato eram assim. Depois disso, há um sinal do governador, e Paulo responde, sabendo que há muitos anos és governador dessa nação, é com confiança que farei a minha defesa. Ou seja, Paulo confiava no governador. Podes verificar que não há mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém para fazer minhas devoções. Não me acharam disputando com alguém, nem amotinando o povo, quer no templo, quer nas sinagogas ou nas cidades. Nem tampouco te podem provar as coisas de que agora me acusaram. Reconheçam na tua presença que, segundo a doutrina que eles chamam de sectária, sirvo a Deus de vossos pais, crendo em todas as coisas que estão escritos na lei e nos profetas. Ou seja, Paulo está dizendo que ele não forçou ninguém, que ele não procurou, né, nessa última volta dele a Jerusalém. E aí ele faz a sua defesa, né, ao governador, né, que foi, a gente vai ver mais na frente, muito solícito com aquilo que Paulo havia de dizer. E aí, irmãos, Paulo continua, né, preso. A gente vai ver lá no capítulo 24, a partir do versículo 24, quando Félix, né, o governador, junto com a sua esposa Drúxila, vai até Paulo e pede para ele poder falar um pouco sobre ele. E Paulo começa a falar de Jesus, começa a falar da justiça, da castidade, do futuro, do juízo. E aí foi quando Félix se sente todo atemorizado, né? E aí Félix pede para que Paulo se retirasse,
e por hora ele estava liberado, porém ele ainda continua preso. Então passam-se aproximadamente 2 anos, o governador é substituído, agora Pórcio Festo é o governador, né? E querendo agradar os judeus, ele mantém Paulo preso, né? Ele toma essa decisão de manter Paulo preso, né? Pórcio Festo, ele era um politiqueiro, e como os judeus ali eram em maioria, no coração de Félix ele já tinha apreciação, tanto ele quanto sua esposa tinham apreciação pela soltura, né? Mas eles passaram 2 anos, esse imbróglio, né, de Paulo preso, já havia assim um consenso de que Paulo deveria ser preso e não morto, é outro detalhe importante desse texto também. Mas aí Pórcio Festo, ele prefere manter Paulo preso. Passam-se então aproximadamente 3 dias, né? Após a província de Festo, né? Ele sobe a Cesareia, de Cesareia a Jerusalém, junto dos sacerdotes e judeus mais notáveis, né? Eles foram acusando Paulo e interrogando, né? E com essa insistência, eles mandassem que Paulo voltasse para Jerusalém. E que, na verdade, o que eles queriam era armar uma emboscada para que ele fosse assassinado, né, no caminho. Festo certamente respondeu que Paulo se achava detido em Cesareia, né? E que na mesma partida, há poucos dias, ele queria acrescentar, além da morte de Paulo, alguns outros detalhes. Ele ainda não se achava convicto, ele era a favor de Paulo preso, mas não dele morto. Isso já se arrastava há alguns anos, né? Portanto, dentre os prestígios que ele tinha, haviam alguns também que o acusaram. E depois demorou, né, por cerca de 8 a 10 dias, e aí ele desceu para Cesareia. Bom, então Paulo volta a Jerusalém, né? Está lá no capítulo 25. Né? Nós já estamos chegando no final, hein, pessoal? Lá no capítulo 25, a partir ali do versículo 5, né? Paulo volta a Jerusalém e aí ele vai ser julgado. Mais uma vez Paulo julgado, né? E aí Paulo repudia, né? Dizendo que ele não tinha feito nenhum pecado contra a lei, que ele não tinha cometido nenhum tipo de pecado grave, né? Nem contra a lei, nem contra o templo, nem contra César, né? Mas que ele tinha tido uma experiência diferente com Jesus, né? E Festo, querendo ajudar os judeus, ainda disse a Paulo, né? Olha o que o texto vai dizer: queres subir a Jerusalém e ser julgado ali diante de mim? Paulo disse: estou perante o tribunal de César, e lá devo ser julgado. Não fiz nenhum mal algum aos judeus, como bem sabes. Se lhes tenha feito algum mal ou coisa digna da morte, não recuso morrer. Mas, se nada há daquilo que esses me acusaram, ninguém tem o direito de entregar-me a eles. E aí Paulo faz esse apelo a César. César era imperador romano. César mandava em Roma. Entenderam, irmãos? Então, Jerusalém era tomado pelo Império Romano. Só para se ter uma ideia, os cristãos, para poder cultuar aí a sua fé, eles tinham que se reunir em cavernas, em catacumbas, né? E tinham que se esconder. Todas as vezes que os cristãos eram vistos, assim como Paulo foi visto dentro do templo, ensinando ou fazendo qualquer coisa do tipo, eles eram presos, né? Então, irmãos, o assunto de Paulo era muito comentado.
já no Oriente, no Ocidente, já se passaram mais de 2 anos. Paulo ali ainda estava preso, havia uma pressão entre os judeus, um grupo querendo assassiná-lo, outro querendo matá-lo, mas ao mesmo tempo que tanto o imperador romano quanto os reis possuíam opiniões, ninguém queria literalmente assumir isso. Foi quando Festo foi consultar o outro rei, né, o rei de Agripa, né, e aí passaram-se alguns dias, né, o rei de Agripa, né, desceu a Cesareia para saudar Festo, e aí eles começaram a conversar sobre Paulo, né, e eles começaram a falar, né, dos possíveis delitos de Paulo, né, das defesas, possíveis defesas de Paulo, né. Foi apresentado alguns acusadores, né, que disseram que realmente suspeitavam que realmente Paulo tinha feito, né, os crimes que ele tinha prescrevidos, né, mas também foram apresentadas algumas defesas, né, sobretudo de que Paulo não tinha descumprido nenhuma lei, que havia, na verdade, eram desavenças entre eles a respeito da religião e de uma discussão a respeito de um tal Jesus, né? Jesus, esse ignorado pelos judeus, que foi morto, que Paulo afirma estar vivo. Então havia esse conflito, né? Esse conflito, e como os judeus eram em grande maioria, eles ainda se mantiveram firmes, né, diante do propósito da lei e não da graça. Bom, então, já se passaram mais de 2 anos, aquela dúvida de matar ou não matar Paulo, mantê-lo preso ou não mantê-lo preso, né? Foi então que o rei de Agripa pediu para que Paulo viesse, para que ele o interrogasse, né? Paulo passa por mais um tribunal, né? Paulo, então, ele recebe o direito de defesa de Agripa, né? E aí Paulo vai discursar: julgo-me feliz por poder hoje fazer a minha defesa na tua presença, ó rei Agripa. De tudo quanto me acusaram os judeus, ou seja, Paulo está falando, ele sauda ao rei e depois diz que foi julgado, foi acusado pelos judeus de forma errada. Aí Paulo ainda continua lá no capítulo 26, a partir do versículo 4. Minha vida desde a minha primeira juventude tem decorrido no meio da minha pátria em Jerusalém e é conhecida dos judeus. Sabem eles desde a longa data que, se quiserem, poderão testemunhá-lo, que vivi segundo a seita mais rigorosa da vossa região, isto é, como fariseu. Ou seja, Paulo agora chama os fariseus de seita. Mas agora sou acusado em juízo por esperar a promessa que foi feita por Deus aos nossos pais, e a qual as nossas 12 tribos esperaram alcançar, servindo a Deus noite e dia por essa esperança. Ó rei, que sou acusado pelos judeus, quem pensais vós? É como incrível que Deus ressuscite dos mortos? Ou seja, Paulo começa a falar que havia uma esperança entre as 12 tribos de Judá, Deus dos pais da fé, e Paulo está citando aqui Abraão, que era esperada a vinda de Jesus. E aí Paulo começa a tocar na ressurreição do Cristo. Paulo, como um homem muito inteligente, começa a discursar e literalmente dar uma aula ali, né? Também eu acreditei
que deveria fazer a maior oposição ao nome de Jesus de Nazaré. Assim procede, de fato, em Jerusalém, e tenho encerrado muitos irmãos em cárceres, havendo recebido por isso poder dos sumos sacerdotes, quando os sentenciavam à morte. Eu dava a minha plena aprovação. Paulo falando de antes de conhecer Jesus, que ele mesmo era favorável à morte dos cristãos. Aí lá no versículo 11 ele continua: muitas vezes perseguiam-nos por todas as sinagogas, eu os maltratava por obrigá-los a blasfemar. Olha o que Paulo fazia, irmãos. Olha que Paulo fazia com que os cristãos blasfemassem contra Cristo, né? Para que não pudessem ser mortos. Ele está falando que o que ele fazia é exatamente aquilo que eles estão querendo que ele faça. E ele continua, irmãos. Por exemplo, no versículo 12, nesse intuito, fui a Damasco com o poder e a comissão dos sumos sacerdotes. Era o meio-dia, ó rei. Eu estava a caminho quando uma luz do céu, mais fulgurante que o sol, brilhou em torno de mim e dos meus companheiros. Aqui, irmãos, eu não vou continuar a ler, porque Paulo vai citar a mesma história de Atos 9, né? Pela terceira vez aqui no livro, ele cita a história, contando como ele se tornou cristão, né? E aí todos ficaram literalmente abismados com aquilo que estava acontecendo. Então, irmãos, o discurso de Paulo ele foi tão profundo que ele comoveu, né? E abastecido pela graça de Jesus e do Espírito Santo, vários reis que estavam ali, governadores, entenderam que ele não tinha feito nada que literalmente o levasse à morte, né? E aí todos que estavam ali, né, começaram a conversar de forma interna ali, entendendo que Paulo não tinha cometido nenhum tipo de crime. E aí, irmãos, após ser constatado que Paulo não havia cometido nenhum crime que o levasse à morte, ele é levado mais uma vez para Roma. Ele passa por uma tempestade de naufrágio, né? A gente vai ver lá no capítulo 27. No capítulo 28 ele passa pela ilha de Malta, né? E chega a Roma. Chegando em Roma, foi constatado que Paulo poderia ser mantido preso em sua própria casa, desde que ele fosse acompanhado por um soldado, né, que o guardasse lá, né, que estivesse o tempo todo full time ali com ele, permitindo que ele continuasse preso, mesmo estando em sua própria casa. Bom, irmãos, a partir daí, né, Paulo preso em sua casa, ele convoca alguns dos principais judeus notáveis e começa um discurso dizendo que não tinha cometido nada, que nenhum tipo de crime, né, inclusive que foi entregue aos romanos, e que os romanos inclusive queriam absolvê-lo, né, e que ele não tinha cometido crime algum, né? E aí alguns desses notáveis judeus disseram que não tinha recebido nenhum tipo de carta, que não tinha recebido nenhum tipo de informação que falasse mal dele, né? Que também não tinham recebido nenhum tipo de ensinamento, e que também não sabiam nada sobre a seita, né? E que tem toda a parte que lhe fazem oposição. Marcaram então, né, um dia onde muitos foram procurá-lo no albergue onde se achava hospedado. A partir daí a entrevista durou desde a manhã até a tarde, e Paulo começa ali a expor-lhes, né, sobre o reino de Deus. Apresentou-se sempre de novo às testemunhas destinadas a convencê-lo a respeito de Jesus,
baseando-se na lei de Moisés e nos profetas, né? Paulo, então, ele continua discursando de que ele não tinha feito nenhum tipo de crime, que não tinha cometido nada, e a única coisa que ele tinha tido era uma experiência. Ele continua contando, né? E contando com a colaboração ali dos judeus, né? Paulo então cita ali a profecia, né, de Isaías 6:9, dizendo que tanto os olhos, os ouvidos, os corações precisavam estar atentos, né, aos gentios, né, inclusive sobre as boas venturas que essa graça do Espírito Santo iria lhe fazer, né? Aí no versículo 29, né, depois que ele fez essa reflexão de Isaías 6:9, os judeus que estavam ali saíam discutindo de forma até alegre entre si, né, porque eles entenderam o que Paulo estava dizendo, né? E aí Paulo permaneceu ali por mais 2 anos inteiros no apostolado alugado, no aposento alugado, e recebia a todos que vinham procurá-lo. Pregavam o reino de Deus e os ensinamentos das coisas a respeito do Senhor Jesus, com toda a liberdade e sem proibição. Ou seja, o que foi proibido, para a gente já finalizar, foi proibido que Paulo continuasse as suas viagens, mas foi permitido que ele fizesse os ensinamentos de Jesus, mesmo estando ali preso, né, nesse aposento, que inclusive era alugado. Entendeu, irmãos? Então fica aqui um pouco da minha contribuição aos irmãos dessa etapa final do livro, né, dos Atos dos Apóstolos. Espero em Deus que todos os irmãos possam acompanhar os áudios e que possam estar fielmente firmes à proposta de Deus. Que Deus abençoe a todos.